Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, tudo bem? Sou a professora Ana Cristina e convido os alunos do segundo e terceiro ano para assistir às aulas de língua portuguesa e matemática. E vamos iniciar com língua portuguesa. E hoje nós vamos falar de grau do substantivo. Aí vocês perguntam, tia, grau do substantivo? Isso, grau do substantivo. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês já viram pessoas que são muito grandes e pessoas também que são muito pequenas? Já, não já? Muito bem, eu também já vi. Então, tem pessoas que crescem além do tamanho normal, ou seja, ficam maiores do que o seu tamanho normal. E isso nós chamamos grau do aumentativo. E também tem pessoas que não crescem, diminuem, ficam menores do que o seu tamanho normal. E isso nós chamamos grau do diminutivo, ok? Grau do substantivo indica o aumento ou a diminuição do tamanho além do grau normal. Foi o que eu falei para vocês, quando as pessoas, não só pessoas, mas árvores, objetos, têm um tamanho maior do que o tamanho normal e também tem um tamanho menor do que o tamanho normal. Isso é que nós chamamos de grau do substantivo. Ou seja, temos... Aí vocês perguntam, tia, mas são só objetos, pessoas? Será que nós não podemos também falar o nome, pronunciar algumas palavras no grau normal, no grau aumentativo ou no grau diminutivo? Sim, podemos sim. É o que nós iremos ver agora. Por exemplo, nós temos aqui a palavra menino. A palavra menino eu estou pronunciando no grau normal. Aqui eu tenho menininho. A palavra menininho eu estou pronunciando no grau diminutivo. E meninão eu estou pronunciando no grau aumentativo. Ou seja, as palavras também nós pronunciamos no grau normal, no grau diminutivo e no grau aumentativo. Entenderam? Muito bem, vocês são muito inteligentes. Olha só, um exemplo. Grau diminutivo, menor, foi como eu falei anteriormente. Vamos falar a palavra abelha. A palavra abelha está no grau normal. Eu tenho a palavra abelhinha, está no grau menor, ou seja, no grau diminutivo. Álbum, eu tenho álbumzinho. Aula, eu tenho aulinha, tá? Então, a palavra aqui está no grau normal e aqui elas estão no grau diminutivo, ou seja, aqui elas estão no grau normal e aqui no grau diminutivo. É importante vocês saberem que as palavras também, quando nós falamos no diminutivo, as palavras geralmente terminam em inho e zinho. Por exemplo, aqui nós temos irmã, irmãzinha, manhã, manhãzinha, cão, cãozinho, verão, verãozinho. Então vocês observam que as palavras no diminutivo terminam geralmente em inho e zinho. Entenderam? Olha só, agora nós vamos ver algumas palavras no grau aumentativo, no grau maior. Exemplo, cadeira, cadeirão, casa, casarão, lápis, lapizão. Então aqui a palavra está no grau normal e aqui está no grau aumentativo, tá? Que nós chamamos também maior. É importante também vocês saberem que as palavras no aumentativo terminam geralmente em ão e zão. Aqui nós temos a palavra nariz, narigão, carro, carrão, funil, funilzão, pé, pezão. Olha só, aqui eu acrescentei o ão e aqui o zão, não é? Aumentou, a palavra ficou grande, que significa dizer que aqui ela está no grau aumentativo. Ainda podem terminar em arra, zarrão, aço e aça, tá? Então, são algumas terminações que nós acrescentamos algumas palavras. Por exemplo, aqui nós temos navio, naviarra, rico,
ricaço, homem, homenzarrão, vidro, vidraça. Então, vocês observam que as palavras aqui terminaram com as terminações que nós temos aqui, tá bom? Arra, zarrão, aço e aça. Olha só, nós temos também umas curiosidades, certo? Fiquem atentos. Alguns aumentativos soam bem estranho ao falarmos, mas é a forma correta, por exemplo, de pronunciarmos. Ou seja, tem algumas palavras que ao falarmos soam um pouco estranho ou até feio, mas é a forma correta de nós falarmos, tá? A palavra mesmo certa. Então aqui nós temos aumentativo de dente, pode ser dentola ou dentão. Vocês sabiam que o aumentativo de dente podemos chamar também de dentola? Dentão eu sabia, vocês sabiam? Tudo bem, muito bem, vocês são inteligentes. Olha só, o aumentativo de fogo podemos chamar fogaréu ou fogacho. O aumentativo de ladrão pode ser ladrão, lavradais ou ladraço. Então são algumas palavras que ao pronunciarmos soam estranho, tá? Nós achamos até que são erradas, mas não, é a forma certa de serem pronunciadas, ok? No aumentativo. E agora vamos exercitar com a paródia do professor Daniel. Próximo. Porta, portinha, portona, gato, gatinho, gatão, mala, malinha, malona, carro, carrinho, carrão, barca, barquinha, barcaça, peixe, peixinho, peixão, boca, boquinha, bocarra, casa, casinha, casarão. Aumentar, diminuir, diminuir, aumentar. Você canta e aprende quando aprende a cantar. Aumentar, diminuir, diminuir, aumentar. Você canta e aprende quando aprende a cantar. Porta, portinha, portona, gato, gatinho, gatão, mala, malinha, malona, carro, carrinho, carrão, barca, barquinha, barcaça, peixe, peixinho, peixão, boca, boquinha, bocarra, casa, casinha, casarão. Aumentar, diminuir, diminuir, aumentar. Você canta e aprende quando aprende a cantar. Aumentar, diminuir, diminuir, aumentar. Você canta e aprende quando aprende a cantar. Sim, e aí, gostaram? Vocês ouviram? Gostaram da nossa paródia? Muito bem, agora vamos fazer uma atividadezinha, tá bom? Sim, vamos para a atividade. O que é que nós iremos fazer nessa atividade? Olha só, ligue corretamente os diminutivos correspondentes. Então, nós temos aqui pulga, pipoca, jaqueta e queijo. Vocês vão ligar aos diminutivos correspondentes. 1 minuto para responderem essa questão, tá bom? Ok, muito bem. Vamos ver se vocês acertaram. Pulga, pulguinha, pipoca, pipoquinha, jaqueta, jaquetinha, queijo, queijinho. Muito bem, vocês estão de parabéns. Vamos para a próxima atividade. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão reescrever
as frases e substituir as palavras destacadas pelo aumentativo. Então, nós temos aqui, Renato é meu amigo. Então, nós temos duas palavras destacadas, Renato e amigo. E aqui nós temos, ganhei um trem e um avião de presente de aniversário. Então, nós temos também duas palavras destacadas, trem e avião. Então, vocês irão passar essas palavras destacadas para o aumentativo. 1 minuto para responder, tá bom? Ok? Responderam? Muito bem, vamos corrigir. Então, como ficou? Renatão é meu amigão. Ganhei um trenzão e um aviãozão. Muito bem, então as duas palavras destacadas, vocês escreveram no aumentativo. Significa que vocês entenderam, não é? Então, de parabéns. Sim, agora a tia vai deixar uma atividade para casa e os pais vão tirar o print dessas atividades e responder com os seus filhos, tá bom? Ajudar seus filhos a responderem essa atividade, que a tia vai deixando para casa. Na próxima atividade, na próxima aula, nós iremos fazer a correção dessa atividade, ok? Olá, a tia Cristina está de volta e agora vamos continuar com matemática. Observem que aqui nós temos 3 crianças. Eu os convido a ler o nome dessas crianças com a tia Cristina, tá bom? Vamos ler? Nós temos o primeiro, Caio, o segundo, Lucas e o terceiro, Breno. Ou seja, nós temos 3 crianças aqui. Agora eu quero que vocês falem para a tia Cristina quem são as crianças, ou o nome da criança que vem antes do Lucas e quem vem depois do Lucas. Vamos lá? Caio, muito bem. Caio vem antes do Lucas, não é? E o Breno vem depois do Lucas. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Antecessor e sucessor. O que vem antes é antecessor e o que vem depois é o sucessor. Ou seja, o que vem antes do Lucas é o antecessor e o que vem depois do Lucas é o sucessor. Então vamos lá. Antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior a ele. Ou seja, foi como eu falei para vocês. O nome Caio veio antes do nome Lucas. Então ele é anterior ao nome Lucas, tá? Então antecessor é o nome ou a palavra que vem antes de um número ou antes de um nome. Por exemplo, aqui nós temos 3. 3 é antecessor a 4. 3 vem antes do 4. 2 é antecessor a 3. O 2 vem antes do 3. É por isso que eu digo que ele é antecessor a 3. Antecessor é o que vem antes. Agora vamos ver sucessor. Sucessor de um número é aquele que é imediatamente depois a ele, ou seja, é o que vem depois de um número. Por exemplo, nós temos aqui 1 é o sucessor de 0, ou seja, ele vem depois do número 0. 3 é sucessor de 2. Por quê? Porque o 3 vem depois do 2. Então, o que é sucessor? O sucessor é que vem depois de um número, depois de uma pessoa, tá? Ou depois de um objeto. Então, o que vem depois é sempre o sucessor. O que vem antes é sempre o antecessor. Não esqueça, antecessor é igual a antes e sucessor é igual a depois. Sucessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Vejamos aqui o exemplo. Olha só. Vou repetir. Antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Olha só, eu quero que vocês confiram aqui com a tia. Contem com a tia esses números. Vamos lá? 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós contamos aqui na reta numérica, nós temos 9 números. Vocês sabiam que, assim como nós, os números também têm casas e têm vizinhos? Sabiam? Muito bem. Pois é, os números têm casas e têm vizinhos. Agora, vocês vão ver aqui, nessa reta numérica, a tia já colocou o número 6 na sua casa. Ou seja, o número 6 está na casa dele. Agora vocês vão dizer para a tia quem vem antes do número 6, quem é o vizinho que vem antes do número 6 e quem é o vizinho que vem depois do número 6. Vamos lá? Muito bem, o número que vem antes é 5? Pois é, então vamos colocar o número 5 também na sua casa, porque assim como o 6, o número 5 tem casa. Então, ele é o vizinho que vem antes do 6. Quem vem depois do 6? Quem é o vizinho que vem depois do 6? 7? Muito bem, o número 7. Então, o número 7 é o vizinho que vem depois do 6. Eu vou só repetir aqui para vocês, que assim como nós temos casas e vizinhos, os números também têm casas e vizinhos. Então, aqui, o vizinho que vem antes do 6 é o número 5 e o vizinho que vem depois do 6 é o número 7. Então, significa dizer que 5 é antecessor e 7 é o sucessor. Ok? Entenderam? Muito bem. Vocês são inteligentes. Agora, vamos fazer uma atividadezinha? Sim, então vamos aqui. Aqui nós temos o número 10, 65 e 89. Vocês vão dizer para a tia quem vem antes do 10 e quem vem depois do 10. Vamos lá? Muito bem! Então, o 9 vem antes do 10 e o 11 vem depois do 10. Então, o 9 é antecessor e o 11 é sucessor, não é? Muito bem. Então, vocês dizem para a tia quem vem antes do 65 e quem vem depois do 65. Muito bem. O 64 vem antes do 65 e o 66 vem depois do 65. Então, o 64 é antecessor e o 66 é sucessor. Muito bem. E quem vem antes e depois do 89? Muito bem, 88 vem antes do 89. E quem vem depois? 90. Então, o 88 é antecessor e o 90 é sucessor de 89. Vocês são inteligentes demais. Agora vamos aqui, vocês vão identificar, vão dizer para a tia o sucessor de 1230, 1220 e 399. Vamos lá? Muito bem, o sucessor de 1230 é 1231. De 1320 é 1321. E de 399 é 400. Então, aqui, todos esses números são sucessores destes aqui, tá bom? Muito bem. E os antecessores? Vamos identificar, dizem para a tia, quais são os antecessores de 1230, 1330, 1230, 1320 e 399. Vamos lá? Muito bem. O antecessor de 1230 é 1229. E o de 1320 é 1319. E o de 399 é 398. Então, todos esses números aqui são antecessores destes aqui, tá bom? Muito bem. Agora, nós temos uma atividade para casa,
E os pais irão tirar foto, tirar print e realizar essas atividades com vocês, tá bom? Ó, pais, realizem essas atividades com as nossas crianças. Na próxima aula, faremos a correção.